Sejam muito bem-vindos a mais um No Mérito, o podcast do curso de Direito da Uniderp. Eu sou o Rafael Sampaio, estou aqui com o meu amigo Everton Bellinati. Fala, Rafinha. Estamos aí, mais um dia de gravação. Ficamos meio impactados aí, que teve um antes aí no podcast aí que ficamos, vocês vão olhar, vocês vão ver, tem que assistir. Sobrenatural. Mas, Rafinha, primeiramente sempre agradecer a nossa reitoria, né, da universidade, o curso de Direito, o nosso professor Caio, nosso coordenador, também o curso de Comunicação. Sem ele, né, Rafinha, nada acontece. Eu sempre brinco, eu acordei hoje de manhã, o Rafinha mandou para mim o roteiro, né, falou, papel em branco, falou, tá aí, vamos lá. Mas sempre uma folha em branco. Sempre uma folha em branco, ele me manda uma foto, fala, é o roteiro. Mas nada aconteceria se não fosse o pessoal da comunicação. Eu e o Rafinha, a gente vem aqui só para se divertir, essa é a verdade, brincar. E hoje, Rafa, nós temos uma mestre no direito digital. Eu que sou da época de máquina de escrever, né? Lembra lá? A Rafinha também fez lá na 7. Então, assim, a gente aprende muito e acho que os meninos estão aí saindo ou estão entrando na universidade. O digital é uma coisa, aquela coisa. O telefone que era da parede passou pro celular. Né? Hoje você tem a internet no celular. E o direito está correndo atrás dessas então, novas... Ela veio para dar uma aula, porque tecnologia, você tinha me falado, mestre no direito digital. Né? Primeiro, agradecer, doutora, por estar aqui presente. A doutora está aqui Luísa Fachin com a gente. Ela tem um podcast também, Contra o Outlaw. Também famoso. Com meu amigo Rafael Chaia. E a Luísa aceitou o nosso convite. Eu agradeço você pra caramba por você ter aceito. Vim bater esse papo com os nossos alunos, passar um pouquinho dessa importância do direito digital, que vem correndo atrás do direito, né? Sai correndo atrás do que está acontecendo aí na sociedade, para poder regulamentar, às vezes, as coisas que a gente não pensava antes, não é isso? É isso. Eu que agradeço o convite, a reitoria da Uniderp, a comunicação, o direito, o Everton, o Rafael. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo jabá do Contra o Outlaw, já sigam lá. Isso aí. Mas é exatamente isso. O direito vem tentando correr atrás das inovações tecnológicas para tentar, de alguma maneira, ou regulamentar de modo a evitar determinados prejuízos, ou colocar a legislação sobre o assunto, mas sem enforcar a inovação, que é a nossa grande dificuldade no direito digital, ou, mais corretamente falando, direito informático. Né? A gente fala direito digital porque o nome do marketing é melhor. O marketing facilita. Assim como a inteligência artificial, né? Não é inteligente, não é nem artificial. Né? Mas vamos falar inteligência artificial porque o marketing fica bacana. É isso. Mas é uma área muito gostosa. Os alunos que estão ouvindo, com certeza, estão se debruçando demais sobre isso, não só pela onda da proteção de dados, que veio, deu uma arrefecida, e agora a inteligência artificial, porque não tem quem não esteja curioso. Acho até que tem mais isso na universidade também, né? A gente não vê muito, assim, óbvio, porque eu não sou muito também desta área, né? Minha área é mais criminal, mas mesmo assim, né? Esse digital dentro do criminal, as perícias que a gente contrata hoje, tudo digital. Perícias, cadeia de custódia, questão de provas. Então, assim, mas eu acho que mais... É porque na minha época, quando começou a falar, por exemplo, de direito ambiental, na minha época, eu lembro disso, em 97 eu formei, então 93, 94, falando de direito ambiental. Tá se entregando. Nossa, não, era uma novidade, né? Você vê falando hoje o direito ambiental... Hoje tem direito ambiental virtual. Então, olha aí. Meio ambiente virtual, do professor Thiago Bastos, lá de São Paulo, tem tese sobre isso, de doutorado, maravilhoso. E realmente, as coisas vão evoluindo de determinada maneira, a gente não consegue acompanhar enquanto juristas. Então, nós temos que, de certa forma, nos tornarmos nexialistas, né? Assim, cada pouquinho, né? E aproveitar, principalmente os alunos aí, que a IA é um puto no respaldo. Pode falar palavrão aqui? Pode. Escapa. O pessoal digital é um pouco informal. Não, relaxa. É uma ferramenta muito rica para a questão de educação. Não só para o aluno, mas para o professor também. Eu tô puxando o Everton aqui. Vem comigo. A primeira coisa que o Rafinha me deu essa dica, falou o negócio seguinte, trata ela bem. A gente nunca sabe lá na frente se ela vai dominar mesmo. Então, assim, pede pra desligar, obrigado. Obrigado, por favor. Eu sou super educado com a minha Alexa. Isso aí. Essa foi a primeira dica que ele me deu. Sim. Não, e inclusive na advocacia, não só pra gente melhorar nosso trabalho como advogados, mas pra gente voltar ao nosso trabalho, ao nosso olhar humano. Porque às vezes a gente fica tão ali absorto no nosso juridiquês ou no cotidiano da advocacia, que a gente esquece como que a gente tem que se comunicar com o nosso cliente, que muitas vezes é leigo. Eu já usei a IA
para humanizar um texto, para eu conseguir me comunicar com uma pessoa que não tinha estudo. Falar, como que eu consigo explicar isso para ela de modo que ela entenda a complexidade do caso jurídico dela? Acabamos de falar no tribunal do júri, a gente falar a linguagem do jurado, que é 7 pessoas, na maioria das vezes, leigas, que não sabem nada do direito. Então, você baixar o nível no sentido de linguagem para ele ser mais acessível. Olha o que a inteligência artificial pode ajudar. Não, essa palavra que tu falou, Everton, é tudo. Linguagem. Por quê? Aí o pessoal da comunicação vai ficar se achando, mas a comunicação é tudo. E a inteligência artificial, que não é nem inteligente nem artificial, é nada mais do que um modelo de linguagem. Sim. Então, o que a gente conta com esse modelo de linguagem, o aprendizado de máquina, e agora qual que é a moda? É o human in the loop. Quer dizer, a gente está enfiando o ser humano no meio do loop da IA para desmistificar aquela questão de a IA vai pensar sozinha e de repente vai tomar conta de tudo, aí vai vir, né, o exterminador do futuro. Calma lá, gente. A IA pode aprender conosco, nós com ela, claro, mas são programadores por trás de tudo aquilo, né, fazendo programações para que seres humanos exerçam de determinada forma melhor seus trabalhos. Então, existe algo que viralizou na internet, uma moça dizendo, eu não quero que a IA faça o meu trabalho ou faça coisas do meu dia a dia para que eu tenha mais tempo de trabalhar. Eu quero que ela facilite a minha vida para que eu tenha mais tempo de aproveitar minha família, de ter mais lazer. Uma ferramenta, né? De ter mais Como tempo. o celular chegou, enfim. Mas eu fico abismado, sabe por quê? Eu tô atendendo um cliente, Rafinha, vários processos criminais, né? E no começo eu já... Você falei, não tá muito normal. Eu tava até viajando, quando eu comecei a atender, já à distância, longe. Mas aí chegou um determinado momento, da minha esposa estava do lado no dia, no hotel, a gente tava conversando, e o cara falou, não, mas é o seguinte, eu tava conversando aqui com a IA... Falei, ai, entendeu? Querendo te dar carteirada? Não me dá carteirada. Ele tava conversando. Ele tá tendo uma relação com a IA. Tá acontecendo. Então, você tá me entendendo? Tem um filme, o Her. Não, assim, ele tem um histórico já de internar, família tradicional, de internação, mas aí... Então tá nessa agora. Sim, então você vê né, o que o mundo vai aí esperar, né? É um dos vários problemas que a gente está vivendo aqui no mundo totalmente digital, né? Porque a gente tem os comportamentos dentro do digital e fora do digital e às vezes às vezes existe uma confluência aí. Mas propagação cada vez maior de crimes informáticos, fraudes, golpes, uma preocupação que deveria ser maior em razão das legislações de proteção de dados estarem cada vez mais firmes mundo afora. E, poxa, a nossa lei de proteção de dados é de 2018. Estamos em 2025, gente. Passou da hora de todo mundo saber de código salteado LGPD. A LGPD é o novo CDC. Se você não entra no carro, puxa o cinto de segurança. 10 anos atrás, ninguém fazia isso. Agora, todo mundo tem que saber sobre proteção de dados. E aí, nesse mundo que a gente tá, se você não cuidar de proteção de dados, já era, meu. Então, porque a IA se alimenta do quê? De dados. Que é uma grande preocupação. A gente inovar e proteger dados ao mesmo tempo. Nos crimes digitais, isso aí é o cachorro correndo atrás do rabo, cara. Porque você não vai conseguir nunca. Os caras estão anos-luz e quando tá começando o crime, ele já... Meu Deus, isso já tá... É que eles não têm burocracia para pensar no crime, tá ligado? A gente tem que ficar discutindo lei, quanto tempo... O pessoal tá falando de censura, do marco agora, e às vezes não tem tanta censura assim, mas ninguém pegou o projeto para ler, aí é uma burocracia. Enquanto isso, o crime tá lá na frente. Falou, assim, o digital tá... todo dia esse volume. Todo dia, a gente não dá... Quem é só da área não dá conta, imagina. E aí, assim, você anda de um jeito que o que te manda, você fala, não vou nem apertar mais, entrar. Eu tava até comentando isso, eu falei, cara, eu vou voltar pro cartão físico. Vou voltar, vou arrancar do celular? Não. Eu já tô bem folgada. Sabe? Você fala assim, cara, pensar agora como se proteger. Você tá entendendo? Sim. Então, assim, isso aí autenticação de 2 fatores, aplicativos, autenticadores. O menino do banco tava me ligando, Rafael aqui é do Bradesco e tal. Eu falei, beleza, desligava. Até que minha gerente, eu tenho o WhatsApp dela, ela me ligou do WhatsApp dela e falou, Rafael, pelo amor de Deus, o Guri quer falar com você. Eu falei, eu achei que era golpe, foi mal. Não, cara, não, mas você tá assim, você clicar. Eu falei, não, ninguém me liga, pô. E essa é a grande dificuldade, as pessoas de mais idade, cara, que não cai tanto em golpe, porque... Assim, ainda mais o que a gente tava falando de inteligência artificial.
Os caras colocam lá a pessoa pra falar, e você vai achar que ele tá falando com você, olha. Então, sabe qual que é o problema, Everton? Um dos, né? Mas um grande problema é que as pessoas foram se digitalizando sem o devido letramento. Então, tem muitos analfabetos digitais e tem muita gente que está no digital sem saber o que está lá atrás. E a grande maioria desses golpes se valem de algo que a gente chama de engenhosidade social. Alguns falam engenharia, mas o termo, né? Spencer já disse que é engenhosidade social. Então, a partir às vezes o próprio ego do ser humano, o próprio afã dele de querer lucrar, a ganância, ele clica ali porque, uma coisa que tá 1/3 do preço, ele não pensa que é golpe, ele pensa que ele quer lucrar em cima daquele produto, e ele vai lá e clica, né? E também questões de falta de segurança, né? Então, a educação digital tinha que estar nas escolas há muito tempo, porque já passou da hora, né? E assim, principalmente para as nossas crianças. Agora, a gente está vivendo um momento dos paneleiros. Dentro do Discord, que é uma ferramenta que é muito atrativa para os jovens, o Discord, quem joga, fica ali no Discord discutindo o jogo, tem gente que usa o Discord para... É uma rede, né? Para estudo, você pode usar para muita coisa. E ali dentro do Discord, adolescentes aliciam crianças para a prática de crimes. Nossa. Então ali tem crianças tanto praticando quanto sendo vítimas. E às vezes o pai acha que ela tá ali, esse jogo é inocente, tá jogando um jogo inocente. A própria Carla Albuquerque, do Investigação Criminal, ela fala, você deixaria o seu filho na Cracolândia 10 da noite? Não, é isso que ele... É o mesmo risco que ele tá passando ali no Discord 10 da noite. E você tá achando que ele tá no Minecraft. Né? E ali começam a aliciar os jovens um em cima do outro, e aí pornografia infantil, aquilo fica... E aí vendem foto por R$10, sabe? É aquele joguinho da baleia azul. Isso aí, meu filho, na época, chegou passar pelo, né? É como se fosse o ápice, só que eles vão dando cada vez um desafio, né? Por exemplo, agora eu te desafio a cortar a cabeça do seu cachorro e mandar essa foto. Senão, eu tenho todos os seus dados aqui, onde seu pai trabalha, onde você estuda, e aí a criança vai caindo aquilo e não consegue pedir ajuda. E a fiscalização, às vezes, não tá lá dentro, né? Os pais não sabem o que tá acontecendo. Porque, às vezes, os pais não sabem nem que o Discord existe. Acham que estão só jogando. Exatamente. A Espanha, muito recentemente, aprovou legislações de proteção que o Brasil devia observar, né? e observar para trazer aqui para dentro também, de proteção da segurança, obrigando controle parental em dispositivos de crianças e adolescentes. E o controle parental ok, você quer dar um celular pro seu filho? Tem N razões para não dar e alguns motivos para dar. Mas beleza, vamos te dar um telefone com controle parental para eu saber o que tá acontecendo. Não é questão de invadir a privacidade, mas de proteger. Não, e assim também, privacidade da criança, que ainda está sob sua tutela, né? É o hipossuficiente, né? Então, assim, a falta de letramento digital, tanto dos jovens, mas principalmente dos pais, que muitas vezes vieram de um ambiente analógico, é algo que precisa ser falado. Isso aí é fundamental. Eu falo porque eu já tive do outro lado, tanto defendendo, como até como assistente de acusação, do lado do Ministério Público acusando. Então, sempre todos nesses crimes digitais que envolvem crianças, é assim, uma coisa não é real, você fala, não é possível. Os advogados ficam, a polícia fica, que investiga, todo mundo fica barbarizado das coisas que você fala, não acreditam num negócio desse, cara. Então, assim, é muito perigoso. Não, e você deve ter percebido na sua prática, Everton, que a ausência do letramento digital não é só pro lado de cá do cidadão comum, do homem médio. Às vezes, a ausência de letramento na magistratura. Sim, não. Então, às vezes a gente pede alguma coisa, né? Teve magistrado mandando penhorar hard wallet. Então, assim, a oficícia hard wallet. Então, eu acho que isso é geral. É difícil achar alguém como Letícia que entende do assunto no meio. Pode ver, 90% não sabe. 90% não sabe. Não, e a gente ainda não dá conta de conseguir entender tudo, porque toda hora tem uma novidade. Tá na época do Chico Anísio, aquele do Matoso, você lembra? Do delegado Matoso, o cara daquela época aí, filho. Você lembra dele do Chico Anísio? O que é isso? O Cabo Hampton, do lado. Então, assim, os caras estão... Mas óbvio que também tem a parte, né, dos policiais, da magistratura, do MP, que estão já avançados nesse... Mas ainda é muito... Mas eu acho que passa só por núcleos especializados, isso né? Que eu ia falar. Ainda. Que
eu ainda acho que é pequeno, porque, na verdade, tá tudo no digital. Porque não é só um tipo de crime. Acho que a Letícia até falou. Você não tem lá desde... Luísa, desculpa. Desde lá do começo, o menino no colégio ter esse digital já. Sim. E não é só se o digital familiarizar para conhecer, com não. É saber. Aí ele vem para uma universidade, também o direito digital forte. Tudo hoje está digitalizado. Até para que ele possa aproveitar todas as oportunidades sem se submeter tanto aos riscos. Sim. Porque tem um lado bom, tem um lado ruim. E acho que facilita. Claro, claro. Eu vejo o Rafinha aí, que é mestre no digital, que fala, cara, eu queria ser metade do Rafinha. Porque facilita. Tanto que eu vejo ele faz os posts e tal, eu fico olhando, falo, eu tô no 1970. Não, e isso aí é o mínimo. O tanto de oportunidades que o digital te traz, né? É uma coisa gigantesca, cara. E é interessante a gente trocar essa ideia, porque realmente a gente percebe que a sociedade vai correndo atrás para tentar entender o que está acontecendo e o mundo está girando aí. E as coisas estão acontecendo e o direito está ficando para trás, né? Falta legislação para um monte de coisa. A gente não tem uma lei específica, por exemplo, para crimes digitais. Não, então. A facilidade que tem... É pontual. Foi que nem o negócio da Carolina Dickman. Aí faz a lei invasão de dispositivo. Porque aconteceu lá com uma personalidade. Você entende? Então, assim, ter um arcabouço mesmo, desde quando, assim, não é muito falho ainda, né? Estão tentando, né? Mas, por exemplo, a reforma do Código Civil, 180 dias para você fazer um texto daquele jeito, para você achando que você vai, com um caderno de direito digital, regular tudo que está acontecendo, não vai. Então, assim, são arcabouços que precisam ser construídos, mas, na verdade, a legislação mais específica vai ter que ser bem melhor trabalhada depois. Né? Mas, voltando a dizer... letramento digital, educação digital e a gente ensinar o básico, né? E as pessoas saberem o funcionamento das coisas, porque o digital tem muita riqueza, tem muito conhecimento e muita coisa de graça. Só que quem tá ali precisa saber como funciona. Por exemplo, você tá ali na sua rede social, você pode muitas vezes não saber que o algoritmo tá te entregando só coisas que confirmam os seus vieses. Você tá dentro de bolhas. Né, bolhas informacionais. Só parece isso aqui pra mim, né? Às vezes, então. E aí, o que o cara fala? Nossa, todo mundo concorda comigo, tudo que eu penso, então, é verdade. Todo mundo que pensa errado na rua, fora do digital, nossa, como que esse cara pensa isso? O algoritmo só tá entregando para ele o que te confirma, né? Então, por isso que é importante a gente saber como funciona. Falar, eu vou enganar esse bosta. Eu vou seguir gente de direita e de esquerda que fala X e Y. Vou seguir gente que eu odeio, porque eu tenho que ouvir quem pensa diferente. Porque senão você começa a, dentro da sua bolha, achar que você tá certo em tudo e deixa... E que o mundo é só aquilo ali. O mundo é só aquilo ali. E não é assim. São as câmaras de eco ideológicas. E os jovens precisam saber disso, principalmente. Porque eles estão cada vez mais restritos em seu raciocínio crítico até. E a gente precisa abrir a cabeça para o diferente. A Hannah Arendt falava, pluralidade é a lei da terra. E a gente dentro do digital esquece isso e vai se afunilando e nossos conhecimentos vão ficando restritos a uma bolha e isso é muito perigoso. Mas é até interessante assim, hoje o menino que está saindo da universidade, ele procurar esse direito digital, onde ele procura? Onde começar? Para ele se inteirar disso. Como que é isso aí? Explica para os nossos alunos. Tem plataformas que ensinam, o governo tem isso, acesso. Eu acho que a gente pode até voltar um pouquinho mais, assim, ser um pouquinho mais didático. O que é o direito digital? Como é que funciona? O direito do consumidor, eu compro online, isso é direito digital? O que é o direito digital, A gente sabe aqui com professores que essa divisão é meramente pedagógica, né? Então, claro que o direito digital tem galhos que vão se ramificando ali em todas as áreas do direito. Então, a gente não tem, eu tenho um código digital. A gente ainda não tem isso. No Brasil não existe isso. Então, eu encontro o digital ou o direito informático em várias áreas do direito. No direito de família, você está ali numa ação de regulamentação de guarda, você precisa fazer uma prova, você usa ferramentas digitais para a coleta dessa prova, porque o seu print, sinto muito, não vale nada. O seu print pode ser fabricado em 5 segundos por uma criança num site de graça, sem pagar nada, fica até ali o quanto de bateria tem na foto, ali tá escrito, né? Aí dentro do direito penal, a gente tem os crimes informáticos, né? Aí dentro, por exemplo, do direito do trabalho, a gente tem proteção de dados dentro do direito do trabalho, porque a proteção de dados do trabalhador é algo de extrema importância. A gente tem proteção de dados de crianças e adolescentes. Aí a gente está misturando isso com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma compra online
Por exemplo, você mistura o Código de Defesa do Consumidor com o direito digital, porque, né, a gente está falando de e-commerce. Então, não é um campo só. E aí, dentro do digital, as pessoas vão se especializando. É claro que é muito possível, assim como tem aquele advogado, às vezes, no seu bairro, que lida com trabalhista, civil e previdenciário, no digital. Eu tenho uns amigos assim que fazem até jogo do bicho. Faz até... Lá no escritório. Paga de conta água, luz. Já tem um rol lá, assim. Eu tenho uns amigos meus antigos aí, assim. O contador que faz contrato. Né? Então, no digital tem isso também, mas as pessoas podem se especializar. E aí, dentro do digital, aí é um mundo muito rico. Por quê? Você pode cuidar de blockchain, você pode cuidar de criptomoedas, investimento, e-commerce, e games. Aí tem o advogado digitalista que está ali na área dos games. A proteção de dados, privacidade e proteção de dados, que é uma área riquíssima e que muitas vezes envolve um profissional da advocacia que tem conhecimento técnico e mais técnico, né? Mas uma diferenciação precisa ser estabelecida. O advogado de direito digital não é TI, pelo amor de Deus, gente. Não é. Muitos digitalistas gostam, né? O próprio Chay adora fuçar nas coisas. Eu quero saber como que a Apple faz isso. Ele vai lá e fuça e entende. E até porque a gente precisa de conhecimentos básicos para não sermos passados para trás em determinados casos. Por exemplo, no direito eleitoral, recentemente, em razão dos fakes, em razão da a criação de ecossistemas de desinformação por meio de plataformas de mensageria, redes sociais, etc., o digital está muito dentro disso. Então, o eleitoral, o que fez? A gente, no Brasil aqui, resoluções do TSE para tentar afogar um pouco toda essa criminalidade e não trazer uma disparidade muito grande dentro do pleito. Porque isso traz um puta prejuízo para a democracia. Então, o advogado do direito digital, que antes era um pouco marginalizado do eleitoral, foi trazido para dentro do eleitoral. E aí, dentro de um caso de eleitoral, por exemplo, eu pedi para a plataforma remover determinados conteúdos porque estavam trazendo prejuízo a um candidato. E aí, o advogado da plataforma falou que era tecnicamente impossível. Se eu fosse trouxa, eu ia falar, tá bom, puxa, é tecnicamente impossível. Não sabia que era possível. Pedi multa, fiz uma reunião com o juiz, expliquei para ele por que era tecnicamente possível. O juiz aumentou a multa diária não foi suficiente, aplicou multa por hora. De repente, a plataforma viu que era possível. De repente foi possível. Então, o digital tá ali em vários, em né? vários ramos do direito. A verdade é que a internet, o cara, quando ele fez, ele falou, é sem limite isso. É um negócio que é sem limite. Teve um momento que tudo era mato, né? Mas agora a gente tá vendo que precisa parametrizar. E realmente, no começo, era uma coisa muito bonita, porque era colaborativismo, estamos aqui para troca de conhecimento, etc. Só que aí a mente macabra saiu de lá e entrou no digital também. É natural do ser humano, né? Então a gente tem tudo que é bom e ruim ali. Então, outra área, por exemplo, fervilhando, a questão da inteligência artificial. Como que o jurista pode trabalhar com inteligência artificial? Uma área que eu entrei, que eu gosto muito, é a governança de inteligência artificial. Você vai ter clientes que vão desenvolver produtos, aplicativos ou ferramentas de IA para gerirem empresas ou mesmo escritórios de advocacia. Esses sistemas precisam ser validados pela parte da ética também. Né? Então, você precisa de governança de inteligência artificial nesse sentido. Então, você mistura ali um compliance com a parte de IA e quem vai fazer isso é um advogado. Porque o cara do TI, ele não tem a noção do nosso arcabouço principiológico. Então, a gente pensa assim, como que eu posso proteger os usuários desse sistema de IA para que ele use o sistema e tecnicamente seja viável, mas que eu não agrida os direitos humanos? Como é que eu faço isso? Olha aí, uma área nova, super nichada. Nossa, é uma área muito nichada, muito nichada. Aí, outra área, por exemplo, neurodireitos. A gente estava aqui no offline falando sobre a Camila Pintarelli, que é uma brasileira que trouxe para dentro da Constituição Federal a proteção dos neurodireitos. O Brasil foi o segundo país do mundo a tratar isso em termos de Constituição. Isso é muito rico, isso tem que ser celebrado, né? E, assim, neurodireitos não é uma coisa futurista, gente. Isso já acontece há décadas. Existem fones de ouvido já captando sua atividade cerebral. Por que eles querem captar nossa atividade cerebral? A gente tem que começar a pensar isso. Por isso que eu falo que eu tô voltando pro cartão. Você tem que proteger. Rafinha. Everton vai jogar. Dinheiro, Everton. Não, mas já tô andando com dinheiro. O Everton vai jogar o celular dele fora. Então, assim, já existe esse monitoramento há muitos anos.
E aí, por exemplo, aquela galera que vendeu a íris, a foto da íris, poxa, gente, a nossa biometria é uma ferramenta, uma puta ferramenta de segurança. Por que você tá vendendo? Você não sabe o que o cara vai fazer com isso? Tem um amigo meu que ele é muito rico. Aí onde ele vai nos lugares, agora pede o CPF, ele fala, não, eu não vou então. Não entra. Ou ele faz eu dar o CPF, outro cara dar o CPF, medo. Everton, as pessoas estão assim. Já ganhei coisas de aniversário que eu tinha que trocar, presentes, que no momento da troca me pediram para fazer um cadastro, eu não troquei. Doei o presente para não precisar fazer o cadastro da loja, porque eu sabia que aquela loja não tinha a mínima proteção. Aí você chega numa loja no shopping e pergunta até a cor da sua cueca. Por que você precisa mais do que o CPF para fazer uma troca? Você quer o endereço do cara para quê? Se você não vai mandar entregar coisa na casa dele. Por que você quer saber o aniversário? Não, Rafinha, eu fui na concessionária deixar o carro da minha mulher para fazer uma revisão. Aí eu cheguei para deixar. Aí o cara já veio, começou a conversar, me conhecia, eu conheço o dono da concessionária, não sei o quê, né? O cara falou, não, eu tenho um negócio aqui pra vender pra você, né? Já colocou no carro, habilitou, foi no meu telefone, eu fiquei olhando, falei, não, para, o que você tá fazendo? O que é isso? Deu 10 tipos de medo. Eu falei, não... Vai saber onde eu tô? Falei, você já entrou no meu celular aqui, porque conectou, que não... Falei, o meu telefone é isso. Mas isso é útil, porque às vezes você esquece, né? Eu deixei, meu carro tá ligado, tô demorando aqui pra conversar, você desliga o carro pelo celular, beleza, é útil. Falei, não, o que é isso? Isso aí, eu sou da época do fax, eu já ficava... O fax o cara colocava aqui, eu lembro uma vez que eu vi, a primeira vez que eu vi o fax... Que bruxaria é essa? Não, o cara colocou um negócio lá que era uma peça de uma o fax até hoje eu sou impressionado. Não, mas você imagina... O fax é mágico. Você imagina quando? O fax é mágico, ó, gente, não é digital Rafinha, não, isso aí Eu comprei uma peça de uma moto, era bonita. Aí o cara falou, não, vai passar a nota lá, vai chegar aqui. Eu tava no cartório, minha tia tinha um cartório aqui em Campo Grande. Aí eu tô lá assim... Sai um papel. Sai um papel escrito. Eu falei, isso aí não é desse mundo, não, velho. Não, o fax... O fax é alienígena, não tem. Isso aí é coisa de outro mundo. Gente, 30 anos atrás tinha fax, gente. Isso me impressiona muito. Demais da conta. Então, por exemplo, tem outras questões também. E a riqueza que isso traz, né? Para a saúde, para o direito, para tecnologia. Para o meu filho, por exemplo, eu tenho 2 filhos. O meu mais velho faz engenharia biomédica, é a junção de engenharia com medicina. O que o guri quer fazer? Prótese para amputados, fazer gente cega enxergar, etc. Como que faz isso? Nossa, não adianta você fazer só a prótese, você tem que ligar a prótese no cérebro. Sim. E aí, falando nele, ligando, beijo, filho! Por isso que tocou, só ele que toca. É o Pedro, né? É o Pedro. Você tem que ligar a prótese no cérebro do ser humano. Sim, como você faz isso? Então, você precisa da tecnologia. O próprio Elon Musk tem uma empresa que cuida disso, né? Que é a Neuralink, sabe? Então, tem muitas áreas ricas. Olha aí, o engenheiro biomédico, o médico, o advogado, porque a questão da ética vai ter que trabalhar ali, porque como que você vai fazer o cara funcionar? A IA tá ali dentro, só que sem que você invada os neurodireitos do cara. Então, tem muito campo para ser estudado, muito campo. É rico demais. Estão aí começando, né? Sim. É fascinante a gente ouvir isso, cara. Porque você abre esse leque. O cara que já está na faculdade, ele já tem que estar estudando, pensando nisso já. Não, imagina o mundo aqui 50 anos. Exato. Quais vão ser essas relações? Se você pega todas as revoluções que a gente teve, Revolução Industrial, a Revolução depois das máquinas que vai entrando, entre um período e outro, ele vai encurtando. Muito mais próxima da outra. Então, a gente está vivendo já uma próxima revolução, que é da IA, e daqui a pouco já vai vir outra coisa. Nossa, então, não tem como essa gurizada ficar fora disso. Não tem. Isso aí é eu e o Rafinha. Que a gente já está passando. Não tem como o cara falar, mas eu não gosto disso, esse negócio de tecnologia, eu não entendo nada. Eu acho até que se o cara for contratado hoje no escritório, eu vejo lá, né? No escritório também é de massa, né, cara? Então, assim... o cara já tem que saber esse digital. Eu lembro que quando a gente mandava currículo, você tinha que colocar lá noções de Word e Excel. Porque na época era porra, o cara que manja de Excel, caramba, esse cara é um gênio, que tem que contratar esse cara no escritório. Hoje em dia você tem que botar lá uma noção de inteligência artificial, saber de usar esse básico que é o ChatGPT, por exemplo, que é o basicão ali. Você coloca o texto no GPT e fala, faz uma planilha para mim. Ele faz a planilha para você. Então, há pouquíssimo tempo, era muito chique você falar em engenharia jurídica.
Então, era um advogado que tinha noções de programação e ele programava documentos para, por exemplo, no escritório de massa, aquelas defesas, 100, 200, 300 defesas daquele mesmo sentido, ela programava de um jeito que os fatos eram colocados na peça sem você precisar fazer mais coisas, né? E quem fazia isso era o profissional de engenharia jurídica. Só que você tinha que aprender a programar. E aí começou-se a discutir, será que agora as pessoas vão ter que aprender a programar para viver no mundo atual? E aí vem o Sam Altman e, enfim, outros caras aí da tecnologia e fala, você não precisa mais aprender a programar. Porque você pergunta para a IA faz a programação para você. Então, nem isso a gente não precisa mais. A gente tinha medo de ter que aprender a programar, as pessoas estavam aprendendo e agora não precisa mais, porque eles vão fazer isso por nós. Né? A IA é uma coisa... É o fax da minha época. É o fax. É o fax da sua época. Agora, o que isso nos traz, Everton e Rafa? Qual profissional que vai ser valorizado quando tudo isso estiver no ápice? É o profissional que, a despeito de tudo isso, consegue se utilizar de todas essas tecnologias, consegue transitar no meio digital sem abandonar o analógico, mas não perde a sua humanidade. Porque questões de criatividade, a sua humanização, a sua empatia, o seu olhar pelo outro, principalmente na advocacia, nunca vão deixar de ser necessários. Né? Tanto é que agora a moda é o human in the loop. Então, o ser humano aperfeiçoando o trabalho da máquina. O ser humano dizendo para a máquina se está certo ou está errado. Ela fez um contrato perfeito. Mas tem uma particularidade aqui nesse contrato que você não sabe, porque eu olhei no olho do cara e eu vi que ele estava inseguro com esse contrato. Eu olhei no olho, a máquina não olhou. Então, a gente consegue ainda colocar como uma social skill, uma hard skill, que ainda vai ser válida por muito tempo. A gente pode mergulhar no digital, a gente pode se aperfeiçoar na IA e a gente pode saber de tudo, mas a nossa humanização e a nossa humanidade nunca vai deixar de ser relevante. Cara... Aula, hein, Rafa? Até precisava o seguinte, né? A nossa coordenação trazer para dar uma palestra digital, né? Para os alunos. Não, é bacana. É isso mesmo. Os meninos aí, porque abre o olho, principalmente, eu vou te falar até, talvez, fica aqui, né, uma sugestão, Rafinha, no primeiro ano, meninada que tá entrando, no primeiro ano, uma aula de 50 minutos. Eu tô trabalhando com uma turma... Digital, cara, muito legal. Tô trabalhando com uma turma que... Até direito cibernético, o nome da matéria, mas ela é... Os conteúdos iniciais. Então, tipo assim, um dia eu trabalhei fake news, aí um dia direito ao esquecimento. Aí cada aula é uma tema, uns pequenos... aí já falei de herança digital. Então, cada uma deles. Legal. Mas realmente a gente tem que ter isso aí positivado. Roteirinho, entrar bem desde o começo até o final. Acho que é interessante. O que é bom ensinar para os alunos são prompts adequados. Porque às vezes ele tem uma IA, às vezes paga na mão e ele faz perguntinhas bobas. Então... E ele tá deixando de ter uma... Só que a IA tá ficando perspicaz. A partir desta semana, por causa de uma atualização fabulosa que a OpenAI teve, ela tá te sugerindo coisas, tipo assim, eu posso fazer mais, você não quer que eu faça isso? Você não quer? Você não quer? Tô preparada aqui, pergunta isso pra mim. Tipo assim, sabe? Então eu peço uma coisa pra ela fala, mas eu posso fazer esse documento pra você não quer, não? Ela tá porque mostrando que ela pode fazer mais, né? Então, mas mesmo assim, às vezes você fazer a pergunta correta é mais importante do que as respostas, né? Você saber perguntar. E o aluno precisa disso. Então, não é mais questão, gente, já era, vou proibir aluno de usar celular. Não, ele vai usar. Então, vamos trazer isso para dentro da sala de aula e tornar mais rico ainda. Eu acho muito legal isso aí. Principalmente, Rafa, o menino que chega pro primeiro ano. Porque ele tá perdido. E aí ele tem uma aula, assim, de direito digital, ele fala, poxa, minha universidade não tá o Everton lá, que 70 anos de idade dando aula, ainda arcaico daquele jeito, entendeu? Não, eu posso já... Esse criminal que ele fala, eu já vou fuçar na IA, ver o que ela fala pra mim. Tá quais são os prós, quais são os contras? Atue como um advogado de defesa, atue como como promotora, né? Assim, porque o aluno vai conseguir ver todas as vertentes do negócio. Gente... Eu falo minha época, o cara contava um negócio na sala de aula. Tinha que ir na biblioteca. Lá na biblioteca. Procurar. Não, procurar o livro certo, a página certa e falar, foi. Aí mudou. O que era mudou? Veio as RTs, as revistas dos tribunais. Aí você já tinha os tribunais decidindo, sabia o que o ministro do Supremo estava falando, mas chegava aqui só uma vez por mês. Sim. Aí passou pelo CD-ROM.
CD ruim. Pô, aquilo lá era fantástico. Você fazia pesquisa, né? Pô, era ótimo. Hoje é IA, cara. Tá no telefone aqui. Maravilha. Cara, Luísa, cara... Parabéns. Não tem nem como agradecer, cara. Fantástico. Imagina. A gente ficou maravilhado aqui. Eu tenho apenas. certeza que os nossos alunos também. Isso aí vai aguçar a curiosidade deles de correr atrás disso aí, de essa é a entender. intenção. A gente tem dever social, né? Como advogados e como professores, de instigar a galera a ir atrás de conhecimento. Grande objetivo. E o que a gente fala, assim, às vezes eu comento em sala de aula, eu falo, galera, o podcast é 30 minutinhos, é um bate-papo. Eu não vou pegar um tema lá e vou aprofundar, mas eu quero te trazer uma curiosidade sobre um monte de coisa aqui, daquele tema. Vamos lá no Instagram da Luísa. E agora tá lavando louça, mete um podcast ali. Exato. Gente, ferramenta fantástica de aprendizado. Nossa, é fantástico mesmo. Mas é isso, Lu, obrigada, cara, de coração por ter aceito esse convite aí. Obrigada. Valeu? Um beijo. Obrigado, galera. Pessoal, até a próxima. Um abraço, até a próxima.